Tá. Alô, amigos do meio ambiente do Brejo Paraibano, uma ONG idealizadora da segunda semana da árvore, né, na região, microrregião do Brejo Paraibano, agregando as cidades de Alagoa Grande, Areia, Bananeiras, Alagoa Nova, Pilhões, Serraria, Borborema e Matias. O meio ambiente, que conforme nossa Constituição, é dever de todos nós. É o artigo 225 da Constituição Federal. Somos todos responsáveis na preservação dos seres vivos. Aqui estamos na segunda semana da árvore para conversar e falar um pouco sobre um tema, infraestrutura urbana. E dentro desse tema, o assunto é tratar sobre os desafios da arborização nas cidades. Eu sou Zacarias da Silva Filho, engenheiro elétrico, especialista em gestão ambiental e empreendedor. Dentro dos desafios, temos, como a gente fala em desafios, a gente fala em problemas a enfrentar para os municípios brasileiros. Temos hoje mais de 5.500 municípios, né, e pequenos. A grande parte desses municípios são municípios pequenos. Né, as cidades, cada um de nós, dos ouvintes, poderá também conhecer um pouco mais sobre o assunto e as condições dispostas nesses municípios e o envolvimento pessoal e coletivo de cada um de vocês ouvintes. Todo dia 22 de setembro, nós comemoramos o Dia da Árvore. Agora, esse é o dia, a comemoração. Isso deveria ser uma constante, assim como temos o Dia das Mães, o Dia dos Pais, né, o Dia da Criança, o Dia da Árvore. Tem que ser uma comemoração contínua, né? Todos os dias temos que ter essa presentes em nossas, né, a comemoração do Dia da Árvore, plantar árvores, cuidar das árvores, cuidar, né, da arborização em nossas cidades. E assim, temos, como já lhe disse, a microrregião do Brejo Paraibano, que é formada por 8 municípios, né, de até 30.000 habitantes, né, que são municípios realmente pequenos, porte, e que tem pouca infraestrutura, né, municipal para realmente fazer. É um dos desafios que nós verificamos a priori, porque tudo depende. Hoje nós temos que pensar global e agir localmente. Então essa é uma condição sine qua non que vivenciamos nesses dias. Estruturar algo no contexto político-social que promova de forma contínua, né, o desenvolvimento ambiental e é muito importante. Está na moda também, né, o que a gente chama no mundo, na Europa em geral, a gente chama de ESG, né, são Environment, Social e Governance, em inglês. Em português, ASG, ambiental, social e a governança governamental. Então, nós temos que verificar esses aspectos todos que está sendo verificado no mundo. A moda, temos que estar, cidades, hoje nós temos, por exemplo, Bananeiras, no caso aí do Brejo Paraibano. Bananeiras foi, há um tempo atrás, centro de comercialização e produção do café. Hoje, e ela foi considerada também ter a certificação de cidade sustentável. E também ganhou o selo Unicef. Isso foi graças ao trabalho, por exemplo, contínuo e persistente de pessoas e de organizações como, né, a AMAB BP, né, que trabalhou e
incentivou e buscou, cuidou de condições para que promovesse essa certificação de cidade sustentável e do selo Unicef. Então, tudo na vida a gente tem que ter cuidados, tem que ter realmente trabalhar, cuidar e preservar. Se nada consegue se não tiver este cuidado. Então, a árvore, como um ser vivo, precisa também deste cuidado. Uma dos nossos grandes desafios é a necessidade de planejar. Logicamente que deve-se considerar que em cidades já urbanizadas ainda é necessário planejar muito mais a urbanização de novos bairros, novos de condomínios, né, de problemas de novas ruas, novas aberturas. Tudo isso tem que ser integrado a um sistema da cidade, ao sistema de... existe o processo de arborização e o processo de urbanização. Da urbanização é esse processo de dotar as cidades urbanas de condições, né, asfalto, saneamento básico, todas as condições de, né, passeios e todos os instrumentos, equipamentos urbanos necessários, né, preconizados que nós precisamos para viver em uma comunidade urbana, né? Uma das coisas que nós temos também já normas, já existem bastante no Brasil. Nós temos, para o caso das cidades brasileiras, temos o Estatuto da Cidade, a Lei Federal 11.257 de 2001. Esta lei, ela tem instrumentos que promovem condições tal da cidade de urbanização, uma urbanização adequada, e também prevê condições para o meio ambiente, né? Equilíbrio, que o meio ambiente tem que ser bem equilibrado, de forma a promover, de dar sustentabilidade e satisfazer as pessoas, os seus municípios. Dentro das problemáticas realmente existentes, né, o município, apesar de nós termos no Brasil municípios, a maior grande parte de municípios, município até 20 mil habitantes tem necessidade, obrigatoriedade de ter um plano diretor. Isso aí, naturalmente, todos os municípios, que isso já passou, né? Esse prazo já passou. Então, todos os municípios de 20 mil habitantes, é o caso aí da nossa região do Brejo Paraibano, nós temos aí os 4 municípios que devem ter essa faixa de população, né? O caso é Alagoa Grande, Areia, Bananeiras, Alagoa Nova, são os municípios que têm nessa faixa acima de 20 mil habitantes. Então, é necessário ter um plano diretor, uma estrutura municipal, né, também mínima, para prover, né, as condições de programas, né, na cidade para arborizar a cidade, para dar continuidade ao processo e a cuidar, né, do plano bom um plano adequado que seja de arborização para a cidade. A estrutura, por exemplo, nós podemos também usar as escolas, todo município tem escolas. Então, uma das condições que a gente pode usar é a estrutura municipal das escolas, tanto as públicas quanto as privadas, né? Então, porque recursos humanos no município são escassos e muito poucos municípios têm carência, né, para prover, por exemplo, condições de, né, a educação, a saúde e a segurança, que são também fatores básicos, né, para o Estado prover. Então, as dificuldades. O outro aspecto que dificulta bastante, logicamente, são os recursos financeiros. Os recursos financeiros, quando se tem recurso para não tem recurso para isso, não tem isso para nada. Logicamente que o município, né, o gestor municipal, o executivo, tem que ter uma certa prioridade, dizer assim, ó, precisamos fazer um programa tal de
arborização da cidade. Por aí alguém tem que cuidar desse, uma estrutura específica tem que cuidar desse assunto. Agora, quanto aos recursos financeiros, nós temos que buscar onde buscar esse dinheiro. Esse dinheiro, isso aí é um assunto que é muito grande. Então, eu já convido vocês, ouvintes, a fazer uma próxima palestra, dizer onde buscar os recursos. Logicamente, com o governo federal, grande parte do nosso sistema tributário está centralizado. É centralizado no governo federal, depois vem para o estado, né, para a capital, né, João Pessoa, no caso aqui da nossa Paraíba. Então, muitos recursos se concentram em programas das grandes cidades e em Brasília. E aí, os ministérios, né, o Banco Mundial, né, temos também o BID, e temos também que pegar os organismos cooperativos e as indústrias, as empresas estatais de saneamento básico, de energia elétrica, todos eles são parceiros, são stakeholders, né, que muita gente fala, que podem contribuir no sistema de arborização urbana, né, fazer esse programa. Mas isso é uma palestra que a gente pode fazer, convido aos senhores, aos ouvintes, a nos seguirem nas próximas palestras que nós vamos promover através da AMA-BP, que está sempre cuidando do meio ambiente da nossa região. E aí, no município, os serviços urbanos, as redes de água e esgoto, a rede elétrica, são fatores que prejudicam, né, os sistemas de arborização. Então, a gente tem que fazer um programa também, seguir já nas cidades já existentes. Você tem um poste de energia elétrica aqui, você tem outro poste, você plantar uma árvore, tem que fazer um programa de plantio ou de reestruturação, de forma que não atrapalhe também. Hoje também a rede elétrica disponível urbana já tem um padrão já adequado para que convive melhor com a arborização, que são as redes compactas. Rede elétrica compacta, normalmente ela já é projetada para se conviver melhor com o sistema de arborização existente na cidade. Então, agora também temos o problema das calçadas. Calçadas nas cidades brasileiras às vezes não tem programas de calçadas, cada calçadas, todas elas, na minha cidade, por exemplo, é uma alta, outra baixa, outra não tem. Então, as cidades pequenas, normalmente, não há calçadas, né? Às vezes constrói-se as casas e não se faz as calçadas. É lógico que então teria que ter um programa da prefeitura municipal que cuida desse assunto, no sentido de promover calçadas, padronização, um programa de calçadas, através de incentivos e que possa todos os moradores a cuidar de suas calçadas e promover também um sistema adequado de arborização. O tipo de árvores e espaços e locais para plantio. Nós temos verificado que pensamos em que as árvores símbolos locais são boas opções para atender o desafio da arborização. Né? Como já falei, o processo de arborização e urbanização são coisas distintas. Né? E numa cidade nós temos áreas verdes, temos também, no caso, praças, temos as vias públicas, né? as ruas, avenidas, e tem também os locais, as casas, residências, os comércios. Então, são todos espaços que podem abrigar, promover um programa de arborização. Não é só questão tão áreas. Tem cidades também de um porte maior que tem áreas degradadas, que são aquelas áreas bem, né, que às vezes tem lixões, tem questões lixo, jogam lixo e aí tem com a integração. Então, evitar, no momento que você faz um sistema de arborização, promove aquela área degradada, nós evitamos também problemas de saneamento básico, né? Evidentemente, contribui muito a arborização, esse já é um benefício da arborização, evitar esse tipo de
áreas degradadas e outros sistemas. As árvores que mais apropriadas, nós buscamos, isso aí deveria ter eu acredito, deveria ter uma cartilha da prefeitura ou caso poderia ser também um organismo, né? Até no caso a ONG, no caso a ONG AMABP, ela poderia também, talvez, quem sabe, a gente fazer uma cartilha no sentido de mostrar as espécies mais apropriadas para plantio nas cidades, nas pequenas cidades, nas calçadas. Temos, vou citar nomes, alguns nomes para os senhores, para vocês. Açoita cavalo, carne de vaca, chuva de ouro, né, fedegoso, casca d'anta, né, pau-brasil, que aqui aí nas cidades tem muito pau-brasil, era uma árvore maravilhosa, que quase a gente não vê mais. Lixeira, né? Aí na região também tem os juazeiros, né, os ingá, né, que são frutíferas, no caso, goiaba. Isso aí já é uma urbanização interna nas residências, né, nos residências normais, né, comuns que nós temos nas pequenas cidades de pequeno porte. Então, Oiti, né, também o Oiti, que é muito bonito, tal. O caso tem também uns tipos de árvores também que às vezes não é da região, né, que chama árvores exóticas, mas que são bonitas. O ipê já é uma árvore também, no caso, o ipê é uma árvore de símbolo nacional, que nós também, que é muito bela, que a gente pode também ter plantio e que cresce rápido e que embeleza, que dá uma paisagem maravilhosa, né, em vários pontos do Brasil, em várias cidades brasileiras. Então a gente tem que continuar nesse sentido aí. Como os serviços públicos, né, vamos agora falar sobre outro desafio, que é a manutenção e preservação do sistema. Para isso, precisamos ter condição de serviços públicos locais e serviços privados, né, parcerias, como eu já falei também, por exemplo, a parcela de educação ambiental, temos que mostrar que todos nós, como eu disse no início, cada um tem que cuidar do meio ambiente, é uma condicionante de todo brasileiro, né, constitucionalmente. Então, nós temos que buscar, junto à prefeitura, junto aos órgãos, junto a todos os parceiros, por exemplo, o CREA da região, né, o IBGE, se tiver, né, a condição de saneamento básico, a concessionária de serviços de eletricidade, né, o Ministério Público. O Ministério Público também é um parceiro fundamental, que não pode só ficar cobrando e só ficar cobrando e criticando. O Ministério Público tem recursos, até o Ministério Público também é uma fonte de recursos financeiros, porque ele pode ter, né, quando há um problema ambiental, que há uma punição para alguma pessoa que não preserva e descuida do meio ambiente, o Ministério Público pode colocar multas, no caso, e ter que fazer uma parceria que faça com que aquela pessoa, aquela entidade, aquele culpado que degradou o meio ambiente possa promover condições de preservação e de compensação ambiental. Então, a gente é um serviço público, né, que a gente tem nesse caso aí. Agora, o que isso pode trazer? A gente pode buscar meios e recursos em geral, né, e aí ter umas cidades. Hoje nós temos, por exemplo, cidades verdes, cidades sustentáveis. É o caso, por exemplo, no caso, a cidade de Bananeiras, né, que a gente se referiu. Bananeiras foi considerada cidade sustentável, e então a gente tem que continuar preservando, tem que continuar a ser sustentável. Esse é um dos objetivos, né, da ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. No caso, a ONU são 17 objetivos que nós temos metas, né, a nível mundial. No caso, por exemplo, a Europa,
ela está hoje bem pensando no processo verde, né? Muita coisa na Europa hoje está na moda, né? O verde está começando a ser ter mais incentivos e mais pessoas pensando, mais pessoas contribuindo e vendo que há necessidade de ser verde. Uma cidade verde tem, uma cidade pode ser, caso de Bananese, é a cidade turística, uma cidade que tem tradição antiga, né, em termos de na região aí do Brejo Paraibano, né, que realmente agregou e contribui. Mas por quê? Porque temos aí, tipo, como a ONG, né, Ama BP, que trabalha, que busca parceiros, que tem os senhores que nos ouvem, que também podem contribuir com esse trabalho, né, profícuo e muito salutar e saudável, que pode trazer muita satisfação para todos nós. E aí, agora vamos falar aqui para os senhores os casos de sucesso. Por exemplo, nós estamos aqui falando que realmente o mundo está mudando. Aquele lema inicial que eu falei, nós temos que pensar global e agir local, né? Eu vou mostrar para os senhores como está a situação que a gente tem que pensar nesse assunto de arborização. A Etiópia, por exemplo, tinha uma jornada de apenas 12 horas, uma força-tarefa de mais de 1.000 áreas, fez um plantio de 350 milhões de árvores, um recorde mundial, né? Na Índia, 800 mil voluntários plantaram mais de 50 milhões de árvores em 2016. Na China, que dizem que é um país grande, poluidor, é muita poluição, né? Todo mundo, inclusive lá, já usava máscara, né, bastante, né? A meta é atingir uma cobertura vegetal de 23% do país até o final de 2020, né? Hoje, temos também um programa, como eu falei, no caso das ODS, além do ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a ONU tem uma meta de plantar 4 bilhões de novas árvores nos próximos 4 anos. É 1 bilhão de árvores por ano, né? Então é isso, o mundo todo, né? O próprio há também uma percepção, não sei se os senhores já viram falar, nos créditos de carbono. Todo o processo hoje em dia, isso vai ser muito visto e falado por todos os senhores. O crédito de carbono um feito que nós temos que descarbonizar a nossa economia, trazer, por exemplo, e a arborização é um procedimento, é um processo que vai muito contribuir com isso. Então, o caso do Brasil de sucesso, nós temos, por exemplo, a própria capital do estado da Paraíba, João Pessoa, que foi considerada a cidade mais verde do Norte e Nordeste o ano passado. Ela ganhou o prêmio Cidade, né? Tinha um programa lá em João Pessoa, que é o programa chamado Cidade Jardim. Né? Com este programa, eles tiveram o prêmio Arbor e Urbi, né, que foi considerado. Plantaram cerca de 30 mil árvores por ano na cidade de João Pessoa. Isso é plenamente uma meta que nós aqui do Brejo Paraibano podemos ter, né, em termos de não, né, proporcionalmente, é lógico. João Pessoa tem cerca de 810 mil habitantes, pelo que eu sei. Então, se a gente proporcionalmente teríamos que plantar aí na cidade de 30 mil habitantes umas 1.500 árvores por ano para ter o mesmo comportamento que uma cidade verde, uma cidade. Então, que não é tanta, né? Se a gente fizesse, por exemplo, eu sempre acho que os nossos munícipes, né, agora que vai ter eleições para vereador tal, e para prefeito, né, que é o prefeito, o vereador, e cada um, o prefeito não, o vereador mesmo, um programa, uma norma, já que nós, mas já temos bastante normas, mas nada impede de cada município fazer. Cada um morador plantar 2 árvores para obter o seu habites. Cada comerciante tem que plantar 5 árvores para se ter
seu negócios regular, tá? Então, esse seria um modo de ter, o que eu, né, aí seria não uma obrigação, mas que é um dever, já que está constitucional, então alguém fazendo uma norma e para se seguir. Seria uma sugestão, né, no caso aí. Então, nós temos, por exemplo, também outras cidades aqui no Brasil, que são exemplos de arborização, mas que são cidades de maior porte, né? O caso do Brejo Paraibano, né? Que é o caso de Goiânia, que é conhecida como a segunda cidade mais arborizada do mundo, Goiânia. São Paulo tem várias cidades de porte, médio porte e médio porte, também que são bem arborizadas. Curitiba, muito famosa. João Pessoa, que eu já se falei, né, no caso aí na nossa capital, né? Então, são todas cidades que são exemplos que tem programas, tem metas e tem realmente, porque tem um porte muito maior do que as cidades pequenas. As cidades pequenas, de pequeno porte, uma das sugestões que nós temos, um dos desafios que nós podemos ter e os paradigmas, inovar, é no sentido de consorciar. No caso do Brejo Paraibano, são 8 cidades que fazem em torno aí de 120 mil habitantes. Nós podemos, por exemplo, fazer um consórcio, né, do planejamento, do programa em si. Fazer um programa que cada um faz um projeto. Pode fazer um programa amplo para buscar recursos, para buscar condições de planejamento, fazer toda, né, cuidar, e cada um faz um projeto, cada município faz o seu projeto, né? Não precisa ficar muito vinculado aquele muito, né, fechado, tal. Então a iniciativa da AMAPP, eventos como esse, incentiva não só a mim, como a milhares de pessoas, né, que estão ao vivo conosco agora, a acreditarem que é possível termos cidades mais verdes e sustentáveis, né? Por isso que nós estamos aqui fazendo as palestras para os senhores, só de um momento rápido, né? Para os senhores terem conhecimento. Então, são esses fatos, né? Que a gente sabe que é da importância do meio ambiente, da importância de ter uma cidade bonita, turística, né? E de ter bem ajustada e que todos chegam e gostem, e estruturada ambientalmente e com a satisfação de todos os seus munícipes. E os visitantes também que podem também, que vão visitar e vão também, que cidade, por exemplo, no caso o Rio Grande do Sul, vou dar aqui um exemplo aqui, já saindo um pouco da Paraíba. No Sul, a grande maioria das cidades lá tem um nome, tem Cidade das Rosas, Cidade da Mexerica, Cidade da Uva, Cidade do Vinho, cidade... Então, por exemplo, no caso aí do Brejo Paraibano, já Bananeiras, né, que tal, no caso que parece que é Borborema agora tomou o lugar que é uma mais produtora de bananas, né, no caso que era uma cidade que pertencia a Bananeiras e foi emancipada, né? Mas tem matinhas, tem serraria, né? Temos aqui pilhões, temos, né, que podem também cada uma ter uma vocação, né? Cidade tal, antiga café, ainda não sei se seria o caso, mas é cidade disso, cidade aquilo. E aí cada um num tempo a médio prazo, 10 anos, por exemplo, você já pode ter aquela cidade uma identidade diferenciada, né? Uma inovação na estruturação daquela cidade e no conhecimento, né, ambiental, tornar-se, como se diz, seguir os objetivos, né, da ONU, né, que são do desenvolvimento sustentável, tornar-se aquela cidade uma cidade sustentável, né, que é o que é preconizado por todos nós e que desejamos. Assim, eu quero aqui agradecer a todos os ouvintes, né, no sentido de assistir, nós vamos fazer depois uma outra live, né, outro falando sobre consórcios, né, nos casos consórcios, estruturas consorciadas, urbanas, e também onde realmente buscar, onde está o dinheiro para que promovam todas as atividades
e possam, é um desafio que nós temos que realmente seguir.